Mas assim, por quê? Restrição de sono é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. Né? Se você olha algumas pesquisas, né, que foram feitas com médicos, e o sono ele é dividido em fases. Tem uma fase do sono que é chamada de sono REM, que é o sono onde você está consolidando a memória. E né, nessa fase de sono REM, os médicos eram acordados, né? E 3 dias fazendo esse tipo de atividade, né, deitando, e quando chegavam no sono REM sendo acordado, a partir do 3º dia eles tiveram uma perda considerável de memória e agiam como se fossem alcoólatras. Então assim, o sono ele é fundamental. Sono para controle de peso também é algo extremamente importante. Nós podemos unir 2 coisas, sono e atividade física. E aí então cumprir o papel de todos os dias acordar mais magra, uma composição corporal melhor. Se não unirmos o sono e a atividade física e for falta de sono e sedentarismo, você vai com certeza acordar todos os dias com uma composição pior do que estava antes de dormir. Eu tenho aqui um dado que diz que a gente regenera o organismo entre 21h30 até as 2 da manhã. O sono é dividido em 2 fases. A primeira fase do sono, o propósito é você trabalhar com um processo de regeneração. Então as células morrem durante o dia e durante a noite você regenera, evitando o envelhecimento precoce. Isso é o chamado o sono, a primeira fase do sono, então, de regeneração, aonde a maior parte do sono você passa no estágio 3 e 4, chamado de sono profundo. É difícil de ser acordado até as 2 da manhã, mas ocorre a partir das 9h30. E se você dorme tarde, você perde uma parte do sono de regeneração e começa a ter os processos de envelhecimento precoce e o aumento da produção do cortisol, e você então desconstrói massa muscular e acorda mais gordo. E aquela pessoa que é um pouquinho mais agitada, que acha que está fazendo um grande negócio, não, eu estou queimando caloria, eu estou acordada, eu estou realizando bastante atividades. Então é falsa a ideia de que ela está acordada por mais tempo, está ali queimando mais, mas ela não está emagrecendo. Não, de maneira nenhuma. O que acontece com o metabolismo? Então, o metabolismo dessa pessoa vai ficar totalmente alterado. Ela vai produzir mais cortisol. O problema é que o cortisol ele deixa o teu metabolismo acelerado e aumenta o gasto calórico. Então, dá-se uma impressão de que restringir o sono vai perder peso. Na verdade, você ao restringir o sono, você vai perder músculo e não gordura. A famosa massa magra. Isso, e aí você vai ficar com o metabolismo cada vez mais lento, e vai ter uma dificuldade imensa de manter o peso que você tem hoje, que eu nem sei se é o que você gostaria de ter. E perder, então, vai se tornar cada vez mais difícil. Complicado. Doutor Ricardo, é também durante a noite que a gente produz a serotonina. Qual é o papel da serotonina para o organismo? Então, a serotonina ela é um hormônio que cumpre um papel importante de ser um neurotransmissor, que vai fazer com que ocorra a transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro neurônio. Só que a serotonina ela trabalha no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quanto mais eu durmo, né, mais cedo e mais tempo dentro daquele programado que seria por volta de 8 horas, maior vai ser a minha concentração de serotonina. Se nós fôssemos fazer uma análise numa pessoa que dormiu 9h30 e avaliássemos durante todo o dia o cortisol dela, iríamos perceber que 2 horas da manhã é o horário que o cortisol está mais baixo das 24 horas do dia. Por quê? A serotonina sendo produzida, ela é inversamente proporcional ao cortisol. É uma gangorra. Enquanto a serotonina está embaixo, o cortisol está lá em cima. Conforme você deita no horário e começa a produzir a serotonina, eu vou invertendo e 2 da manhã eu tenho o maior ponto, então, onde eu tenho serotonina e a menor concentração de cortisol. A serotonina também ajuda na questão do bom humor. A falta de serotonina e o aumento do cortisol torna uma pessoa mal-humorada. Tem até uma palestra que eu faço, o título dela é Emoções Matinais, Quanto Mau Humor. A restrição de sono influenciando você a acordar mal-humorada. O problema é que quando você acorda mal-humorada, você não vai descontar no seu patrão. Você vai descontar na sua família, nas pessoas que você diz que ama e vão começar a sofrer por conta da restrição do seu sono.